Olá, pessoal. Vamos à nossa revisão da lição de número 9. Já vamos para a parte final do trimestre, as últimas lições, as últimas 4 lições. E uma peculiaridade da lição dessa semana tem a ver com o fato de que, do mesmo jeito que Marcos inicia o Evangelho apresentando, por uma perspectiva, a autoridade de Jesus enquanto Messias, enquanto divino, enquanto aquele que é o Filho de Deus, ele também começa o Evangelho mostrando as controvérsias que isso gerou na população da época, principalmente entre os líderes religiosos da época, que começaram a buscar meios, formas diferentes de contestar a autoridade de Jesus e de tentar colocar Jesus em alguma situação que ou ele perdesse a autoridade diante do seu público, ou eles encontrassem alguma ocasião em que pudessem acusá-lo e talvez prendê-lo ou até matá-lo. Curiosamente, Marcos termina o Evangelho com essa mesma abordagem, ou seja, um pouquinho antes do final do ministério de Jesus, Marcos volta com essa temática das controvérsias ou dos problemas que eram levantados pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes na época de Jesus, e esse é o tema de estudo para essa semana. Vamos ao título da lição e ao verso, quem puder me ajudar, e aí a gente começa a nossa revisão. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Marcos 11, 25. Título da lição: Controvérsias em Jerusalém. Caprichosamente, o verso central da lição trata da reação de Jesus e daquilo que Jesus estimulava como reação àqueles que, de alguma forma, falsamente ou inadvertidamente ou por intenções más, nos maltratam ou nos acusam. E a resposta de Deus para esse tipo de situação é perdão. Perdão às ofensas, perdão aos ataques, perdão às acusações. Vamos guardar esse tema um pouquinho mais para frente e vamos olhar para uma outra questão importante, que é que tipo de controvérsias são essas que deram o título, o foco do título do autor da lição dessa semana para controvérsias em Jerusalém. Uma das peculiaridades do início do Evangelho de Marcos é deixar bem claro que Jesus mantinha ou fazia questão de manter em segredo, o máximo que fosse possível, no início do seu ministério, sua condição de Messias, Filho de Deus, de divino, de alguém que tivesse o poder divino. Embora ele exercesse os milagres, embora ele falasse e pregasse nas sinagogas, como a gente vê lá no início do Evangelho, nos milagres, não raras vezes Jesus pedia às pessoas que mantivessem segredo a respeito do que aconteceu. Apesar dos milagres serem públicos, apesar de os milagres causarem alguma comoção social nos lugares onde eles ocorriam, mas há uma intencionalidade de Jesus de que não fosse disseminado, pelo menos naquele momento, quem ele era no sentido mais pleno, no sentido mais aberto. Porém, aqui há uma inversão. Quando a gente chega no capítulo 11 de Marcos, Jesus dá uma ordem, faz um pedido, na forma de ordem aos discípulos, que procurem alguém onde eles vão encontrar na posse um jumentinho, e eles devam trazer esse jumentinho, e Jesus vai entrar em Jerusalém montado nele. E aqui a situação se modifica. O que até então era um processo de aparente sigilo, de aparente cuidado em relação à imagem ou o que as pessoas pudessem achar de Cristo no sentido público, agora vira uma promoção pública, uma comoção geral pública com a entrada de Jesus em Jerusalém. Exatamente esse contraste entre o início do Evangelho e todo o transcurso do ministério de Jesus e o final mostra o porquê a intenção de Jesus em manter em segredo por todo esse tempo, pelo menos uma tentativa de manter em segredo por todo esse tempo, a realidade de quem ele era, no sentido mais aberto. Havia um momento específico para isso, e um momento para que o ministério de Jesus tivesse o desfecho. E esse desfecho dependia de algumas ações, e não poderia ocorrer sem que as pessoas compreendessem que o Messias havia chegado. E aqui a gente vê exatamente essa cena de Jesus entrando em Jerusalém de forma triunfal, isso é descrito nos evangelhos dessa maneira. Jesus adentra Jerusalém configurando um rei, configurando alguém que está pronto para assumir um reino, ou alguém que está pronto para ser coroado como rei. A única coisa que as pessoas não sabiam é que a coroação de Jesus não se daria a partir de um modelo de reino terreno,
ela se daria a partir do sacrifício e morte, que era o que legitimaria, de fato, a ação do Messias em favor do pecador. Dentro desse contexto, quando Jesus se permite ser conduzido na entrada de Jerusalém daquela forma, obviamente, aquilo causou uma comoção geral entre as pessoas, e essa comoção apontava na direção da iminência da implantação de um reinado ou da implantação de algum modelo de autoridade que modificasse a situação em que eles estavam. E isso incomodou de maneira bastante acentuada aqueles que já há algum tempo buscavam alguma ocasião, alguma situação em que pudessem condenar Jesus. A própria forma das pessoas clamarem por Jesus ou exaltarem Jesus na entrada de Jerusalém, vocês vão ver isso na lição, na abordagem da lição, a expressão Hosana como uma expressão salva-nos agora, e que depois é vertida como uma expressão de louvor, louvado seja Deus. Essa expressão manifesta claramente o desejo daquela multidão. Se a gente considerar o que já vinha acontecendo como milagres recorrentes, a multiplicação dos pães, a primeira vez, depois a segunda multiplicação dos pães, o milagre da ressurreição de Lázaro e todos os milagres de caráter público, a ressurreição da filha de Jairo, esses milagres foram criando corpo na fala das pessoas ao redor de Jerusalém, e a fama de Jesus foi crescendo. Quando ele entra em Jerusalém nessas condições, véspera de Páscoa, com toda essa pompa e circunstância, naturalmente isso provocou a autoridade daqueles que regiam o sistema religioso da época, seja por ciúme, seja por medo, seja por qualquer outra coisa. O fato é que eles começaram agora intencionalmente, de forma mais acirrada, a buscar um jeito de condenar Jesus. A entrada triunfal acontece, Jesus sai de cena, vai para Betânia, região onde os seus amigos moram, Maria, Marta, Lázaro. Alguns acontecimentos importantes ocorrem nesse entremeio, entre a entrada triunfal, a ida a Betânia e o retorno de lá. Marcos é pontual em retratar o retorno de Jesus de Betânia. E a lição dessa semana aborda o primeiro evento, e aqui sim começam as questões controversas dessa interação de Jesus com os discípulos e depois com os escribas, os fariseus, os sacerdotes, de maneira indireta, neste processo. O primeiro evento que a gente vai ser chamado a atenção no capítulo 11 de Marcos, logo depois da entrada triunfal, é Jesus voltando de Betânia com fome, vendo uma figueira que estava com suas folhas verdejantes, chamando a atenção. Ele se aproxima da figueira na esperança de encontrar ali algum figo verde ou um figo temporão para poder comer. E quando ele chega, a árvore está frondosa, mas sem frutos. E acontece algo inusitado, pelo menos da parte de Jesus. Ele vira para a figueira, amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. E as expressões retratadas nesse texto, quando Jesus amaldiçoa a figueira, chamam a atenção dos discípulos. A cena se passa ali de forma rápida, eles continuam caminhando em direção a Jerusalém, e chegando em Jerusalém, outra cena curiosa acontece. Jesus adentra o templo e percebe aquela confusão dos vendedores, dos cambistas no templo, e expulsa os vendedores, ele purifica o templo, ele retira aqueles que estão de alguma forma blasfemando o nome de Deus pelo que estão fazendo no templo. E ao fazer isso, obviamente, há uma provocação direta às pessoas que estão coordenando o templo, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, que são parte da autoridade eclesial da época. O que naturalmente vai acontecer como consequência dessa ação de Jesus é uma atenção voltada para ele, somada àquilo que já aconteceu anteriormente. Então, a entrada triunfal em Jerusalém, a expulsão dos vendilhões do templo, esses eventos somados criam uma expectativa nas pessoas e, ao mesmo tempo, criam uma animosidade entre os que perseguiam Jesus de algum jeito. O que acontece na sequência é que essas pessoas, vendo o que havia acontecido no dia anterior e agora vendo o que Jesus faz no templo nesse dia, chegam próximo a ele com uma pergunta curiosa, uma pergunta estranha, mas ao mesmo tempo uma pergunta efetiva para, de alguma forma, expor Jesus. E a pergunta é: com que autoridade ele faz isso? Qual é a autoridade por trás deste processo? O que ele tem a dizer sobre isso? E aí, essa pergunta merecia uma resposta de Jesus, mas a resposta de Jesus não vem da maneira
como eles esperavam. Se a gente continua lendo o texto a partir do verso 27 do capítulo 11, a gente vai encontrar ali a expressão, a pergunta feita: com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhe deu autoridade para fazer isso. A resposta que eles esperavam era uma resposta que ou levaria Jesus para uma acusação de blasfêmia ou de rebeldia, ou levaria Jesus para uma acusação de que ele era só um revolucionário humano sem autoridade. Se Jesus responde que a autoridade vem de Deus, eles têm uma acusação formal para fazer para Jesus. Se ele responde que a autoridade vem de quem ele é como ser humano, tem outra acusação que surgiria no momento seguinte. Jesus não responde nenhuma coisa e nem a outra. Ele responde com uma proposta. E a proposta de Jesus é interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondam e eu então vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. E a pergunta de Jesus verte para um assunto com nenhuma ligação aparente ao que estava acontecendo. Ele vira e pergunta: o batismo de João era do céu ou era dos homens? O que vocês têm para responder? E aí eles começam a confabular entre si, a pensar como é que eles vão responder aquilo, porque imaginam, se responderem que é do céu, então ele vai dizer que por que vocês não acreditaram em João, se vocês afirmam que o batismo dele era do céu? E se disserem que não é, eles estão expostos diante do povo que acreditava que João era um profeta. Depois de confabular por um pouco, eles viram para Jesus de forma evasiva e dizem para Jesus: não sabemos se era do céu ou se era dos homens. Jesus então se vê no direito, já que eles foram evasivos, ele se vê no direito de fazer a mesma coisa e diz: já que vocês não sabem ou não respondem, então eu me vejo no direito de também não responder. E obviamente, mordendo os lábios e com raiva, eles saem dali sem poder acusar Jesus. O detalhe interessante é que, ao fazer isso, Jesus expõe a mentira deles por ter percebido que eles sabiam a resposta, mas evitaram responder com medo do público ou com medo do que Jesus poderia fazer a partir da resposta. A história vai seguir, o processo do estudo da semana segue, e aí a gente adentra o capítulo 12 com uma outra referência na sequência desse tema. O que é interessante na sequência desse tema é que os discípulos se aproximam de Jesus ao perceberem, quando passam de volta pela figueira, que a figueira secou. E ao perceberem que a figueira secou, eles se assustam com a cena, eles se assustam com o que ocorreu, porque isso se soma às perguntas que foram feitas. De onde vem a autoridade dele? E ao verem a figueira seca com a ordem de Jesus, essa percepção de um milagre ao contrário. Os homens estavam acostumados a ver Jesus curando alguém, a ver Jesus salvando alguém, e agora vem um processo inverso, Jesus condenando alguém, e essa condenação produzindo um resultado. Todo esse processo gerou dúvida nos discípulos a respeito do que tinha acontecido. E é interessante que quando Jesus conversa com os discípulos sobre o que ocorreu com a figueira, Jesus traz o assunto para a questão da fé. E essa situação de diálogo com os discípulos, essa abordagem de que aquele evento tem a ver com falta de fé, somado a um outro aspecto interessante desses mesmos relatos, que é a gente observar que as instruções que Jesus vinha dando sequencialmente aos discípulos, e inclusive a forma como Marcos vem retratando os últimos capítulos, abordando esse tema de fé, traz à tona uma questão importante, uma situação importante, que é o fato de que aquilo que sustentaria os discípulos no ministério tem a ver com onde está a autoridade que poderia colocá-los na condição de pregação e atividade. Eles precisavam reconhecer que o poder não estava neles, o poder estava em Deus, e que a manifestação do poder de Deus implicava em produzir fruto, implicava em apresentar resultado. E os resultados, aqueles que eram compatíveis com o reino de Deus. E o resultado mais efetivo do reino de Deus é a produção de fruto. Na sequência disso, o próximo relato que a gente encontra tem a ver, lá no capítulo 12, tem a ver com mais um debate temático com os fariseus, que é a sequência desse diálogo de respostas evasivas que eles deram. Jesus propõe uma parábola para eles. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre, arredou a vinha a uns lavradores e, a partir daí, começa um processo.
essa vinha produz. Ao produzir, o patrão manda alguém para recuperar aquilo que é a parte dele referente à vinha, ou seja, ele arrendou, ele tem direito a uma parte daquilo como pagamento pelo arrendamento, e começa o processo. Cada um dos servos que esse patrão vai mandando vai sofrendo na mão daqueles que estão com a vinha por arrendamento. Os primeiros são maltratados, são vítimas de uma surra, de uma coça, e são colocados naquela condição, e o patrão vai mandando um após outro. Daqui a pouco o assunto muda, e em vez de ferir os servos do patrão, eles passam a matar. E por fim o patrão resolve mandar o seu próprio filho, e ao mandar o filho, tinha como intenção: eles não vão rejeitar meu filho, mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venha, vamos matar o herdeiro, e assim a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram e lançaram fora da vinha. E aí a pergunta de Jesus: o que fará o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros? Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a se tornar a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando Jesus propõe essa parábola e faz essa pergunta ao fim da parábola, obviamente aqueles que estavam escutando compreenderam que Jesus falava a respeito deles. Porque a pergunta que Jesus fez lá no início: o batismo de João vem da parte do céu ou da parte dos homens? Coloca agora essa questão dessa segunda pergunta no cenário adequado. Em outras palavras, eles compreenderam que ao Jesus propor essa parábola, ele estava falando a respeito do legado do povo de Israel. Deus enviou um legado e esse povo deveria sustentar esse legado até a chegada do Messias. E cada um dos profetas que viessem durante o processo do legado deveriam receber, por parte daqueles que estavam com o depositário do legado, deveriam receber deles aquilo que era pertinente. Mas ao contrário disso, os profetas foram sendo perseguidos pelo povo de Israel, maltratados pelo povo de Israel. E não foi diferente quando Deus resolveu mandar o seu próprio filho. Em outras palavras, Jesus declara de forma explícita àqueles que estavam acusando ou buscando uma forma de acusá-lo, que ele é o filho de Deus, ele é o filho do dono da vinha. E eles entenderam isso. E porque entenderam isso, perceberam que não poderiam reagir. E aí acontece o que está no final desse bloco: procuravam prender a Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, deixaram-no e foram embora. O que é interessante observar nessas formas diferentes de fala de Jesus? Na primeira delas, Jesus deixa bem evidente que ele entendeu que eles mentiram. Na segunda proposta, junto com a parábola, Jesus tenta mostrar para eles o que eles de fato estão fazendo e dá a eles uma oportunidade, a oportunidade de perceber, entender e mudar de atitude, mudar o comportamento, por entenderem que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Mas eles já tinham ido longe demais, longe o suficiente para não aceitar qualquer tipo de apelo nessa direção. E em lugar de se converterem a Cristo, eles se enraiveceram mais e começaram a buscar outras formas de atacá-lo, outras formas de prendê-lo, que não os expusessem diante do povo e não causassem uma grande comoção. O texto vai continuar, o texto de Marcos, a partir do verso 13, vai trazer mais uma situação. Enviaram Jesus a alguns dos fariseus e dos herodianos para que com eles o apanhassem em algum tipo de palavra. Chegando então disseram: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Ou seja, começaram com um elogio, muito parecido com aquela aproximação do jovem rico que chega a Jesus exaltando a qualidade do que Jesus é, e até isso é feito de forma relativamente sincera no caso do jovem rico, porque ele realmente acreditava que Jesus era um bom mestre, mas ele se entendia como alguém no mesmo patamar que Jesus, apesar de sentir falta de algo, e foi buscar Jesus para que Jesus dissesse o que era necessário para ser salvo. É bem diferente dos elogios que acontecem aqui. Os elogios que acontecem aqui são simplesmente uma dissimulação da pergunta, uma forma de exaltar Jesus diante das pessoas para que a pergunta não parecesse tão ferina, a pergunta parecesse de fato
uma preocupação ou uma indagação para um debate ou uma conversa mais aprofundada, como era típico desses sujeitos entre si. Não raras vezes eles se sentavam em lugares públicos e ficavam fazendo perguntas uns para os outros para demonstrar o seu conhecimento. E aqui acontece exatamente isso. Eles chegam para Jesus, elogiam e fazem essa pergunta. Ao fazer essa pergunta, obviamente, eles têm uma intenção. Se Jesus disser que não é lícito pagar imposto a César, ele é um traidor do império e, portanto, seria acusado de traição e seria preso pelos soldados romanos ou pelos soldados de Herodes. Se, por sua vez, Jesus diz é lícito pagar imposto a César, ele fica em maus lençóis com a população, que via no Império Romano um opressor. E agora, não tem resposta fácil para uma pergunta como essa. Não tendo resposta fácil para isso, Jesus muda a direção. Vendo a hipocrisia deles, ele responde com uma pergunta: por que vocês me estão provocando ou por que estão me pondo à prova? E aí ele faz um pedido: me tragam um denário, uma moeda. E eles trouxeram. Sem entender muito o que Jesus ia fazer, Jesus pega a moeda e faz outra pergunta: de quem é a inscrição e a imagem nessa moeda? E, obviamente, a imagem era de César, e a inscrição também. E aí Jesus, então, responde o que eles vieram perguntar de um jeito que eles não esperavam. Se a moeda é de César, como vocês estão dizendo, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E ao responder dessa forma, eles se admiraram da resposta, porque não esperavam algo assim. Então, alguns dos saduceus, que estavam por ali, resolveram testá-lo em outra direção. Os saduceus eram um grupo de sujeitos que, entre as suas muitas questões de divergência com os modelos de crenças bíblicas, apesar de serem sujeitos que seguiam estritamente os regramentos da época, tinham várias questões da abordagem bíblica que eles não as compreendiam, não as aceitavam na forma usual. E uma delas era a ressurreição, eles não acreditavam na ressurreição. E por terem dúvidas a respeito do processo da ressurreição, fizeram uma proposta de pergunta a Jesus sobre esse tema. E a história que eles inventam para a pergunta é uma história bastante interessante. Eles propõem a história baseada numa regra, num regramento presente na estrutura judaica. Regramento esse que vem desde o tempo de Moisés. Se o sujeito era casado e não tinha filhos e morria, a viúva, por sua vez, para gerar descendência naquele mesmo alinhamento familiar, casava-se com o próximo dentro dessa mesma linhagem. E assim, sucessivamente, foi acontecendo com 7 irmãos. O primeiro se casou, morreu, a viúva se casou com o segundo, esse também morreu, o terceiro, o quarto, o quinto. Ou seja, pegaram uma situação utópica, mas que dentro da estrutura legal judaica seria possível. E, ao casar com os 7 irmãos, nenhum dos 7 teve filhos e, por fim, ela também morreu. E aí a pergunta vem: quando ressuscitarem na redenção, com qual deles ela vai viver? E a pergunta se torna agora uma pergunta complexa, porque se Jesus defende o processo da ressurreição, vai ter que resolver essa conta. Como é que Jesus resolve a conta? E aqui vem um aspecto interessante a respeito da ressurreição. Ele vira para esses sujeitos e diz para eles: acho que vocês não estão entendendo. Será que o erro de vocês não está no fato de que vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus? E aqui Jesus faz 2 acusações frontais. A primeira é de que eles não conhecem a Escritura, e a segunda é de que eles não reconhecem o poder de Deus. E ele faz essa pergunta baseado numa afirmação que vem na sequência: pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão todos como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Portanto, vocês estão completamente enganados quando não acreditam na ressurreição. Ou seja, ao Jesus responder, ele resolve pelo menos 4 contas aqui com os saduceus. A primeira delas explica o que é de fato o processo da ressurreição última, a ressurreição da redenção, e traz dentro dessa explicação uma demonstração clara de que o pecado afetou coisas na natureza humana que não poderão ser revertidas. E a forma de Deus reverter o processo à condição perfeita original
não é trazer o ser humano à condição original, mas é mudar o ser humano de estado. E a redenção implicará que os seres humanos serão semelhantes aos anjos. Essa é uma primeira coisa interessante nesse texto. E a gente encontra semelhança com isso com as referências de Coríntios capítulo 15 e outros textos que abordam a ressurreição. A segunda coisa que Jesus resolve nessa mesma direção é deixar muito claro que ele entende o que eles estão fazendo quando fazem as perguntas. E ele resolve uma segunda conta, que é: vocês não vão me pegar por esta direção. Se vocês querem me levar a juízo, vocês vão ter que fazer isso de forma inventada, de outra maneira, e não baseado naquilo que eu digo, naquilo que eu sou. Terceira coisa que Jesus deixa evidente e resolve nesse diálogo com eles é demonstrar de forma muito clara que ele também se preocupa com eles e de que eles voltem a olhar para as Escrituras de maneira mais transparente e mais humilde, para aprender a partir das Escrituras e não colocar sobre as Escrituras suas próprias interpretações. Ou seja, Jesus dá uma chance de que eles percebam o que o texto diz. E a quarta questão interessante é que ele volta aos patriarcas e referencia a crença que eles têm na fidelidade, na verdade, inclusive na origem desses patriarcas. Ele volta a esses patriarcas para dizer: se vocês não acreditam na ressurreição, então esses patriarcas viveram em vão, morreram e a história acabou ali. Por sua vez, se Deus diz que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, significa que há algo em Deus previsto para esses sujeitos, e Deus é Deus de vivos, logo, esses sujeitos precisarão ressuscitar. A menos que eles passem a acreditar, como os gregos, num processo de imortalidade. E por isso Jesus vai alavancando na resposta uma série de outros assuntos importantes que ficaram aí perdidos no meio desse caminho. Por fim, aparece um sujeito, e esse sujeito, esse é sincero, ou pelo menos se demonstra como tal na forma de se aproximar de Jesus com uma pergunta, e esse sujeito faz uma pergunta interessante que fecha o ciclo de estudos dessa semana. Ele se aproxima de Jesus, é um dos escribas, ouviu a discussão que aconteceu até ali, está admirado das respostas que Jesus deu e faz então uma pergunta para Jesus, semelhante à pergunta que o jovem rico também havia feito: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus se posiciona diante dessa pergunta. O principal de todos eles é: escuta, Israel, o Senhor, seu único Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e todo o seu entendimento, toda a sua alma e toda a sua força. E o segundo mandamento, igual a esse, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este que está posto nessas duas dimensões. Então o escriba disse: muito bem, mestre, com verdade o Senhor disse, ele é único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e com todas as forças amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo então Jesus que o escriba estava respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. O que é interessante nessa última parte da história? Essa última parte da história mostra que aquilo que Jesus vinha fazendo desde a primeira história, desde a primeira resposta, desde a primeira parábola contada, era uma tentativa última de fazer com que aqueles líderes acordassem e percebessem que Jesus era o Messias e aceitassem a salvação. E nessa sequência de eventos, um desses sujeitos, perdido no meio de vários escribas, saduceus e fariseus, parece ter se aproximado da salvação. A história não conta o que acontece com ele depois, mas algo indica que esse sujeito creu, acreditou em Jesus e aceitou as respostas. Não só ele, outros no futuro e alguns no período de Jesus também aceitaram. Talvez o mais famoso deles que a gente conheça seja Nicodemos, que durante um tempo relutou em aceitar Jesus, mas por fim reconheceu a autoridade de Jesus e se tornou um grande apoio ao processo da evangelização pós-ascensão de Cristo. Por que essas histórias são importantes nesse momento específico do ministério de Jesus e por que Marcos as traz? Primeira razão, para a gente lembrar, tudo tem um tempo definido em Deus e aqui chegou o momento de que Cristo se manifeste. Segundo, é a última chance de que aqueles que acompanharam Jesus reconheçam e se arrependam. Terceiro, parte dessa multidão vai se tornar agora representante de Satanás
na morte de Cristo. E parte dessa população, agindo dessa forma, coloca sobre si mesmo a condenação. Ou seja, Jesus foi até o limite que podia ir para que a fé se manifestasse entre o seu povo. E nisso se cumpre o que está retratado no primeiro capítulo do Evangelho de João. Veio para os seus, mas infelizmente os seus não o receberam, então deu poder de serem chamados filhos de Deus a todos aqueles que viessem a crer no seu nome. Espero que tenhamos um bom estudo na lição dessa semana, uma boa revisão de todos esses textos e principalmente que eles nos sejam úteis para a gente compreender que do mesmo jeito que aquele povo teve a oportunidade de aceitação e produção de frutos, nós também vivemos a mesma condição e temos a mesma responsabilidade. Escutar as mensagens de Cristo, aceitar a forma como Ele as apresenta e, principalmente, a partir dessa aceitação, proclamar o Evangelho e produzir frutos. Deus abençoe vocês e a mim durante essa semana. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de, com liberdade, ainda estudarmos tua palavra, te pedimos que a iluminação do teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la e principalmente praticá-la em nossa vida diária. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.